Olá, boa tarde. Boa Estamos tarde. aqui para dar continuidade no PCD em Foco. Tá? Estamos aqui hoje com a candidata Alcione do Aço. Prazer. Primeiramente, por que a Alcione do Aço? Então, eu fui funcionária da CSN, né? Quase 30 anos lá. E moro na Cidade do Aço. Então, pelos obstáculos que eu passei, que eu enfrentei, até por ser uma empresa de público muito maior masculino, até quando eu entrei, eu era das poucas mulheres lá na produção. Inclusive, fui das primeiras mulheres na produção, fui a primeira engenheira mecânica na produção, mulher também. E pelo tudo que eu passei, né? Como mãe, que trabalha fora, né? Isso daí, ser cidadã do aço. E pela resistência da mulher, né? Eu falei, ao sonho do aço. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos já trabalhava, sem aquela filha virona. Somos 4 filhos. E eu sempre fui aquele jeito mais virão mesmo, de querer aprender tudo, né? Vários cursos. E meu pai também fomentava isso. Música, esporte, ele sempre fomentou isso, né? E aos finais de semana eu era criada em Passa Três. A gente tem uma casa, meu pai nasceu para aqueles bandeiros lá, as bandas lá, e aí acabou que eu frequentei muito Passa Três no final de semana, e dia de semana em Volta Redonda, né? Meus estudos e tudo mais. Então acabou que eu, subindo muito morro, sempre foi aquela filha que espoleta e tudo mais. E aí eu sempre tive uma vontade de ter minha independência, né? Eu pretendia galgar, né, estudar, fazer uma faculdade para ter minha independência financeira. Eu acho que a questão da independência ela te dá mais voz, né? E ainda, querendo ou não, a sociedade cobra isso, né? Te dá muito respeito, né? A questão do conhecimento, da independência, né? E dignidade, né? Eu comecei muito cedo, comecei. Aí fiz de tudo, assim. Eu fui cabeleireira, com 16 anos já era cabeleireira, já atuava, até o ensino médio eu atuava, até hoje eu corto cabelo, né? Mas não cobro. Sempre fui da área social também, então fui secretária. Eu também vendedora autônoma, sempre ter meu dinheirinho no bolso, sabe? E assim, eu não paguei colégio, né? O pai veio do colégio público, né? Estadual, municipal, federal. E aí eu era cara filha independente, né? Comprava minhas coisinhas. Também fui professora particular também, né? Que dava uma aula para as crianças de ensino fundamental. Então, assim, comecei muito cedo na CSN, né? E aposentei lá. Sou estudante de Direito, estou no penúltimo ano, resolvi fazer Direito por conta da... uma área que eu me afino muito. Questão da justiça. Sempre foi aquela pessoa ligada à ação social, justiça social. Meu pai é considerado Papai Noel de Rio Claro. Então, assim, a caridade é muito presente lá em casa, o servir. Né? Então, graças a Deus, eu aprendi com ele desde a simplicidade. Meu pai sempre uma pessoa muito simples. E sempre o conhecimento, não te colocar em posição nenhuma de altivez em relação ao outro. Foi mais mesmo para me desenvolver, para me tornar independente. Aí fiz outros cursos, técnico de siderurgia, também sou técnico de imobiliário, porque eu gostava tanto de vender com imóvel, também fiz. MBA em gestão empresarial, para entender mais, né? Eu entendi abrir um negócio quando eu saí da CSN. Cheguei a ser empresária por 2 anos, numa farmácia também. Foi durante a pandemia. Lá eram 8 famílias, lutei bastante. E sou ativista política há mais de 10 anos, né? Sempre aquela que vai para a rua, que investe no movimento, né? Sempre uma investidora, participativa na política. Eu aprendi muita coisa com a Deise Pena, que já veio candidata a prefeita, já foi da Secretaria da Mulher, do Idoso, né? E minhas amigas sempre por isso, sempre por área social, a gente acaba se encontrando, né? E eu também sou membro da Associação de Engenheiros e Arquitetos, fui a primeira vez presidente lá, mulher, né? Fui a primeira diretora da mulher e sou conselheira para a questão da mulher participativa nessa questão. Então, diante dessa minha participação política ativista, eu fui convidada também a ajudar no PL, né, que é o Partido Liberal, para implementar o PL Mulher, que é a participação da mulher na política, porque as mulheres estão em todos os setores, né? Tá, né? E a política elas estão devendo, Tá. né? Acho que falta mais É força um da pouco mulher na assim da minha política. trajetória aí. Sou mãe de 2 jovens, né? Um de 16 anos e um de 21 que faz direito, ela no ensino médio. E assim, é por eles também a questão, né?
E aí eu resolvi vir também por causa da minha cidade, que eu notei também que a nossa cidade já está um pouco parada no tempo, né? Precisa de modernização. Em vários setores, né? Inclusive da inclusão, que é a minha bandeira também, né? E, dando continuidade, o que significa acessibilidade para você? Então, a acessibilidade, na verdade, é um direito adquirido naturalmente, né? Por que eu digo isso? Todos nós somos filhos do mesmo pai, né? Se não tivermos um defeito físico, temos que ter algum defeito ou de moral, ou, né? Porque nem todo mundo é perfeito. Então, assim, é só, na verdade, uma modalidade, eu vejo assim. Não vejo como algo que seja peso, nem algo como seja diferente. Para mim, tanto a acessibilidade para físico ou mental, tem que ser os mesmos direitos, né? Que os vistos como comuns, né? Eu falei, não são comuns. Nós temos uma diferenciação, né? Hoje, você não tem um membro, eu tenho dois, mas nós somos cabeças pensantes, somos humanos, temos emoções, sentimentos, né? E eu vejo que ainda há muito o que fazer, né? Você dá acesso, né? Que eu vejo isso, como você ter acesso a várias coisas, logística, acesso a um meio de renda. Temos hoje cotas, né? As cotas são suficientes? A cota é um ponto de estímulo e apoio. Mas temos aí a questão da acessibilidade mesmo, que na modalidade urbana. Como se fala, como se pensa nisso para as pessoas com PCDs? E não é pouco número, são grandes números, né? Eu acho que pouco falado, devia ser mais falado. A gente devia falar do PCD na Paralimpíada. E na minha cidade não tem né, uma, uma coisa estruturada como, né, como isso. Nós temos hoje, por exemplo, crianças com TDAH, autismo, são extremamente inteligentes, né? Por exemplo, e também tem as questões que têm que ser trabalhadas. Não se fala muito, né? Por exemplo, apoio aos pais, a uma mãe. Você vê que você disse para mim que você já nasceu com a deficiência de membro, né? Do membro. Então, assim, com certeza, você passou pela tua idade, era uma outra, inclusive, uma outra época, Uma outra época. e vai ser muito pior, né? Porque não se falava, né? Hoje você tem na PCD, você tem o quê? Você tem aquela rampa, mas e o que mais? Vender para ela até a gente estar conversando. E a logística? Como é o apoio à logística? E o esporte inclusivo, que é a minha bandeira, porque eu sou faço consultoria para empresário da FIFA. Sou madrinha de 500 meninos de futebol. São crianças carentes, né, e tudo. Eu falei assim, mas cadê o esporte para os PCDs? Cadê o esporte, uma coisa estruturada, né? Então não tem que ter essa separação. O nome já diz, inclusão. Então você incluir, você ter consciência que, assim, é para somar, não é para ser peso para ninguém, porque não é um peso. É questão de você trabalhar inteligentemente na questão de várias coisas. Acesso à saúde, mais agilidade, porque a locomoção é difícil. Você tem uma logística, você tem uma preparação para te levar, para te buscar, quem fale de você, que te defenda, né? E não são poucos, né? Eu te pergunto, hoje, por exemplo, o número médio de PCDs, por exemplo, em Volta Redonda. Será que são todos cadastrados? Todos recebem A gente o está com apoio que vocês censo, né? A têm? gente está com censo aí agora justamente para isso, para fazer esse levantamento de quantos deficientes tem em Volta Redonda. Temos o link aqui. Dando continuidade, qual que é a principal necessidade de melhoria na cidade? Então, como eu fui de empresária da ramo de farmácia, a gente enfrentou uma pandemia e eu tive que tentar atuar junto com a equipe, né? Então, o modelo da farmácia nem era para eu estar lá, porque eles iam fazer a gestão, né? É o modelo dela, era. Eu falei, não, vamos arregaçar as mangas, precisa de ajuda, porque a pandemia ficou ruim para todo mundo, né? E ela é uma farmácia nova, por exemplo. Com isso, eu fazia as panfletagens também, não é só meus meninos. Os meninos faziam no início do mês, o resto, o que eu fazia? Eu mesma ia nos bairros, um a um fazendo. Então, assim, tive essa experiência de visitar inúmeros bairros de Volta Redonda, várias vezes, sozinha, fazendo até, e fiz muita observação quanto a isso. Depois também, quando veio o PL para uma outra gestão, nós fomos muito para a rua, fazendo a questão para ter mais visibilidade, tudo, e conhecer
Eu conheço todos os bairros de Volta Redonda, de ponta a ponta, né? O que eu me entristece, sinceramente me entristeceu muito, é que os bairros mais marginalizados, quer dizer, é mais distanciados do centro, né? Aqueles que não são muito visíveis, né? Para a maioria que passa, são muito esquecidos. Porque nós temos estrutura aqui, mas aqui, você vê, eu morei em Siderópolis 26 anos. O Siderópolis, apesar de ser um bairro antigo, ele tem melhor estrutura que muitos bairros que se formaram depois e que estão deixados de lado. Por que eles ficam assim? Na minha visão, é uma questão de ter maior participação do poder público na priorização de ações mais efetivas para o bairro. As crianças, por exemplo. Sempre as crianças idosas são eu fico no radar, né? Os idosos, a gente sabe que a questão da idade, né, do cuidado. As crianças são nosso futuro, que vai aí. E na cidade, o que sustenta muito a cidade também são os idosos, né? Que é uma cidade mista, né? Vários estados vieram aqui na época que foi instalada a CSN. Então é uma empresa assim que é antiga, né? Mas que tem inclusive métodos muito modernos, né? Ela tem um método muito moderno, uma cidade é uma cidade, né? Então, assim, eu vejo que nós já falamos de tecnologia, o mundo já se fala em cidade inteligente, se fala muito em tecnologia, não é só o celular, né? Temos ações inteligentes que pode utilizar para várias questões, para a saúde, para a segurança, para a mobilidade urbana. Então, carece, inclusive, de uma secretaria de ciência, tecnologia, inovação. Eles estão na Volta Redonda, uma cidade mais, assim, inteligente, porque você colocar uma tecnologia, ela vai te diminuir o custo, ela vai otimizar o processo. Você pode fazer até uma consulta à distância, você pode ser monitorado à distância, sabe? Tem muita coisa legal para ser feita, assim. Então, eu sou muito linkada com um amigo meu que estava na Embratel. E você me atualiza em tudo, né? Assim, estudou muito juntos. Até que bandeira que pegar, porque tanta coisa tem que ser feita que você fica meio cá, meio lá, né? Qual que são as suas principais propostas como candidata? Então, eu tenho uma questão que eu até, aproveitando o gancho da questão do bairro, eu acho que deveria a gente pensar no orçamento participativo. Isso São Paulo já teve também, tem um tempo isso. O orçamento participativo, a comunidade, ela participa efetivamente, não o presidente de bairro, não presidente de bairro, associação de bairro. É você formar uma comissão em cada bairro, ter uma comissão na prefeitura e a própria comunidade, ela priorizar o que é importante no seu bairro. Porque são muitos bairros, aqui são quilômetros, né? Essa cidade aqui é enorme. Então, se você não tiver participação de uma comissão em cada bairro, aí é feito de acordo com o que chega através do presidente da associação, quem está assim, realmente engajado, né, o morador, para estar atualizando, para estar mostrando. Então, geralmente parece que não tá muito legal, porque eu falei, tem bairro que eu visitei aqui que tem por exemplo, açude. O açude diz que o rio Açude era limpo, né? Ele é por esgoto. São pessoas ali que moram ali, famílias moram ali, que tem, quando o volume de água é muito grande, das chuvas, sai aí uma festa de rato, aí esgoto, e o odor? Aí você fala assim, pô, uma cidade tem uma arrecadação de 1,6 bi, mas você pensa numa situação dessa. E a questão não é de questão de falta de profissional, a cidade ela forma muito profissional. É questão de realmente você priorizar e de interesses, né? Então, é importante, até nessa hora, a gente dar valor ao nosso voto, porque é nessa hora que você fala que é cara que vai te representar, né? Verdade. Então, eu queria agradecer, né, em nome da Copênia, pela sua Obrigada. Eu que participação. agradeço. Tá? A gente recebeu Fiquei aqui feliz a aqui Alcione do Aço, Prazer. 22022, tá? Muito obrigada. Novamente. E virei mais vezes, vamos conversar bastante, tem muito trabalho, ó. Vencendo ou não vencendo a eleição, a gente tem que estar todo mundo tem que estar engajado nisso, né? Porque o conhecimento que é parado não serve para nada, né? O conhecimento que a gente adquiriu a vida inteira é para isso, né? Para multiplicar, para compartilhar. Você compartilhando o seu conhecimento, ele o dele, né? A gente tem que ir para um ajudar o outro, né? Nós somos uma corrente, né?